Oi, gente. Então, vamos começar mais uma maquiagem. Essa pele já está limpa, tonificada, hidratada e com primer. Agora aqui eu tô passando um corretivo. Corretivo em toda a pálpebra móvel. Depois eu venho em volta da sobrancelha, recortando a sobrancelha. Depois eu venho com um pó para fixar mais, né? O corretivo e facilitar na hora de esfumar. Eu venho com uma sombra marrom mais quente e vou esfumando em toda a minha pálpebra móvel, todo o meu côncavo, aliás, vou esfumando. Depois eu venho uma sombra mais avermelhada, um pouco mais quente também, um vermelho, para deixar esse tom mais vibrante. E depois, por baixo, um tom mais alaranjado da Catarine Hill. Esfumo bem e começo a usar mais esse tom dessa sombra um pouco mais abaixo do meu côncavo, para poder esfumar bem e a sombra de cima não ultrapassar. Venho com meu pincel limpo, tiro toda a marcação, né? E aplico um pouquinho mais do laranja que eu tava passando. Agora eu venho com uma sombra dourada líquida, né? Uma sombra dourada líquida e aplico toda a minha pálpebra móvel, tá vendo? Abaixo meus cílios, para poder ver, porque esses cílios é fio a fio, ele acaba ficando um pouco mais alto. Aí agora eu aplico a sombra da Contém 1 grama junto com uma colinha, faço uma laminha dessa sombra glitter, né, que é um glitterzinho, e aplico em cima da sombra que eu passei, aquela sombrinha mais cremosa. Aplico glitter, um pouco mais de glitter no canto interno do olho. E depois venho com uma sombra mais laranja e faço todo o esfumado perto dessa sombra líquida para fazer a transição de cores. Agora ilumino o ponto alto da minha sobrancelha com um iluminador. Depois venho com um pincelzinho de sobrancelha, uma sombra de sobrancelha e aplico em toda a minha sobrancelha, fazendo o desenho. Agora diluo com o diluidor, diluo o meu delineador em gel da Tango e vou fazendo o meu delineado puxadinho, né? Meio gatinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Essa parte eu tenho mais dificuldade porque esse ossinho de baixo, ele acaba me atrapalhando. Então, como ficou um pouquinho mais grossinho esse delineado, eu tive que engrossar do outro lado. Tenho que abaixar os cílios para poder ver melhor. Tiro o excesso de pó que caiu para eu poder preparar minha pele. Antes da base, eu venho com o iluminador, já venho iluminando minha pele por baixo da base para dar um efeito. Passo a bruma para fixar esse iluminador e venho com a base da Mary Kay. Esse é um tom médio. Primeira vez que eu tô usando essa base. Ela tem um fundo bem amarelo, do jeito que eu gosto, porque o tom da minha pele é fundo amarelado, então acho que combina bem com minha pele. Então eu aplico a base com um pincel de língua de gato e depois venho esfumando com o meu pincel kabuki. Perto dos olhos eu esfumo com a esponjinha. Depois eu venho em todo o pescoço, que eu gosto de ir esfumando em partes. Enquanto a minha base estiver molhada, eu gosto de esfumar. Não gosto de deixar secar para esfumar. Então, eu vou fazendo aos poucos. Passo um pouco, esfumo. Passo mais um pouco, esfumo. Agora eu vou aplicar na testa. Não passo rente ao cabelo, tá vendo? Na aplicação eu aplico um pouco abaixo o cabelo, para na hora de esfumar eu posso ir bem além,
do couro cabeludo, pertinho do couro cabeludo para não pegar no cabelo, mas e sim no couro cabeludo para não ficar parecendo uma máscara, ok? Tiro todo o excesso perto ali dos olhos, da sobrancelha com uma esponjinha pequenininha. Venho com o corretivo mais escuro e venho aplicando, dando batidinhas, né? Já aplico e esfumo o corretivo para fazer o meu contorno. Então, um lado ficou mais fino, outro lado, né, que tava sem, ficou mais cheinho, tô mostrando. E vou esfumando, tá? Toda onde que eu passo meu contorno, tá vendo? O corretivo mais escuro eu vou já aplicando e esfumando para facilitar a minha vida. Aplico ali embaixo, onde que eu tenho uma gordurinha, abaixo um pouquinho. Não aplico no nariz, o corretivo em creme, eu não gosto de aplicar. E aqui na iluminação eu venho com a base Bege 3 da Mary Kay, porque eu não quero muito branco, muito claro. Então eu ponho um tom de base que eu já até uso no meu rosto quando eu não tô bronzeada, para ficar uma cor mais natural, né? Um iluminado mais natural, não ficar tão branco, nem tão estourado. Aí aplico, jogo uma bruma e venho esfumando com a esponjinha, porque a bruma deixa mais molhadinha e facilita na hora de esfumar. Depois venho com o pó banana, que é um pó bem fininho e um pó solto, e vou depositando em todos os lugares que eu iluminei. Deposito bastante em esses pontos, né, de iluminação, que é a central da testa, Agora eu venho e aplico o pó mais escuro, da contém 1 grama, selo o corretivo, faço o nariz também, tá vendo? Agora é o momento que eu faço o nariz com o pó. Depois venho com um pincelzinho de pó e vou retirando todo o excesso do pó solto que eu coloquei na iluminação. Aplico a bruma para fixar mais e deixar meio molhadinho ainda para eu aplicar o meu iluminador, né? Para fixar mais e esse iluminador ficar mais visível, né? Depois eu venho com um pincel de blush e aplico um blush entre o iluminador e o corretor, né? Depois eu venho com aquela sombra com pincelzinho de precisão e venho aplicando por baixo do olho aquela primeira sombra que eu esfumei. Depois eu passo o delineador em gel rente à linha d'água e depois rente aos cílios. Pego a outra sombra que eu iluminei, que eu esfumei, a segunda sombra, que é um laranja, um vermelho, né? Um tom mais quente, e esfumo esse pretinho do delineado. Aplico um pouquinho de lápis para ficar um pouquinho mais pretinho e depois venho de novo com outra sombra para esfumar o delineado. Aqui no final eu uso uma sombrinha bege para dar o acabamento final. E no cantinho interno eu aplico aquela sombra que eu passei na pálpebra móvel, que é uma sombra em creme, uma sombra líquida. Aí quando eu passei eu achei que ficou muito forte, peguei um pincel de sombra e apliquei e tirei o excesso. Depois eu vim com um cajal e apliquei em cima do meu... Voltando agora, pegando a escovinha de
de cílios, penteei os cílios. E agora eu vou passar o batom. Eu faço um X, umas bolinhas, uns tracinhos para poder facilitar na hora de aplicar, né? E eu vou ligando, tá vendo? O tracinho com o tracinho, então fica mais fácil de borrar, né? Mais difícil de borrar. Ó, e eu vou aplicando. Ali eu dei uma borradinha mais pra dentro, então não tem problema. Aplico o batom direto na minha boca mesmo, que esse batom é meu, não é um batom de aplicar em cliente. Acerto ali o outro lado. Procurando um pincel de corretivo. Achei, aí agora eu vou fazendo o acabamento. Isso ajuda a deixar os traços mais certinho e também não escorrer o batom. Acerto ali um pedacinho que saiu fora. Depois eu venho com corretivo mais líquido e aplico no centro dos meus lábios para deixar aquele efeito mais degradê. Fica bem bonito o batom com esse efeito. Aí eu tive que correr para pegar o meu rímel que eu esqueci. Peguei o rímel, que esse rímel é um rímel da Contém um Grama. Apliquei. Soltei os cabelos. E aí tá pronto.